Muito bem. Vamos ver agora o que Joana tem a nos dizer. A gratidão como terapêutica eficaz. Vive-se na atualidade a sofreguidão defluente das conquistas tecnológicas científicas que impele a rapidez em relação a tudo e a todos. O tempo que se não pode dilatar sempre é responsabilizado pela impossibilidade de atender-se a todas as necessidades que são impostas pelas circunstâncias. A multiplicidade de equipamentos eletrônicos que reduziram as distâncias e facilitaram a vida, igualmente se tornaram verdadeiros algozes daqueles que os utilizam, infelizmente. Infelizmente. Antes, uma correspondência convencional demorava por largo período entre o ir ao destino e a retornar a resposta ao missivista. Um telefonema exigia que se aguardasse um certo período para poder tornar-se realidade. O rádio e a televisão, quando surgiram, eram de precária eficiência. Apesar disso, ao lado de outros recursos de que se disponha, havia tempo para que se pudesse manter os contatos pessoais, as correspondências, acompanhar-se os acontecimentos. Com inesperada rapidez, a eletrônica e a cibernética encarregaram-se de melhorar os recursos técnicos e aqueles instrumentos passaram a uma condição de maior eficiência, facultando comunicações imediatas, ao vivo, em branco e preto, depois em cores, e a velocidade tomou conta do planeta, tornando tudo instantâneo. O intercâmbio virtual mudou as paisagens terrestres, tornando o mundo mais belo e mais trágico, os contatos mais rápidos e perigosos, o excesso de informações e de possibilidades de conhecer-se e de amargurar-se também. Apesar disso, no computador ou num dos equipamentos modernos de telefonia, com outros recursos, tais como máquina fotográfica, atendimento de internet e e-mails, mapas orientadores do trânsito, jogos, armazenamento de dados e muitos outros instrumentos, quando por acaso a operação está sendo executada e prolonga-se por poucos segundos, logo o indivíduo se impacienta, irrita-se e pensa em trocar de aparelho por encontrar-se sobrecarregado. Isso é fato. O indivíduo, apesar do avanço tecnológico e da rapidez, o indivíduo acha que o aparelho dele já está superado. A volúpia do consumismo devora as suas vítimas, que se lhes entregam inermes, acreditando em gozo, sem o sentido da felicidade, em poder, sem a presença da paz interior. Aturde-se o ser humano nesse labirinto de grandezas e de misérias, perdendo o direcionamento pessoal e a auto-identificação. Fascinado pelas facilidades, escraviza-se a essa tecnologia de ponta e perde a noção da realidade no dia a dia existencial. Vive-se, de algum modo, uma neurose coletiva, assustadora. Desapareceram os limites impostos pelo organismo diante da exuberância de recursos para realizações e prazeres simultâneos, ensejando também o aumento da criminalidade graças às mentes perversas e doentes que se utilizam da sua invisibilidade para dar em campo às suas perturbações e delírios mentais.
O desvario toma conta da sociedade, que se equipa de recursos eletrônicos para se defender, quando se deveria equilibrar com os sentimentos de amor e de compaixão para manter a saúde e a paz. Esse transtorno neurótico avassalador é resultado do que Jung conceituou como o sofrimento da alma, que não encontrou seu sentido. Esse sentido não pode ser oferecido por ninguém, nem mesmo o psicoterapeuta dispõe de recursos para ofertá-lo, porquanto é de origem e significado pessoal, ensejando o nascimento do sentido existencial, que vai sendo desdobra pelos valores morais adquiridos durante a vilegiatura das experiências no trânsito carnal. É necessário que cada ser descubra a responsabilidade de ser ele mesmo, como pessoa humana, portadora de valores que devem ser multiplicados e vivenciados como paradigmas de significação iluminativa. Para que se alcance o estado luminoso, faz-se indispensável tornar-se luz, desde cedo ou quando possível, permitindo que se faça ampliada com o combustível de estar consciente e responsável pelos atos, sem temores nem ansiedades afligentes. Conseguindo-se compreender que se é responsável por tudo quanto lhe diz respeito, nele se instala o significado existencial que lhe faculta o dever para tomar posições avaliadoras. Isso a criatura perdeu essa segurança, projeta no computador, projeta no celular, projeta no jogo, entende? Conseguindo se compreender que se é responsável por tudo quanto lhe diz respeito, nele se instala o significado existencial, que lhe faculta o dever para tomar posições avaliadoras. Isso é importante. Nele se instala o significado existencial, que até então tinha perdido. Tal dever representa saúde ética, dever para tomar posições avaliadoras, ética e moral, física e emocional, psíquica e espiritual, proporcionando-lhe, desde então, ouvir a ser sem traumas, nem culpas procedentes do passado. A sombra que dominava o ego diluiu-se no self consciente da superação dos desafios. Eis, pois, como se encontrar o sentido da vida. É necessário que nós venhamos a não anular o ego, não, orientá-lo, bem direcioná-lo, a fim de que o self consciente desponte. O indivíduo, por sua vez, apesar de todas essas inconsequências do comportamento humano, viceja no íntimo do ser a presença da paz e da saúde, aguardando oportunidade de expressar-se. Essencial, portanto, tornar-se a busca do sentido existencial, o amadurecimento pessoal pela reflexão, mediante as ações de generosidade
a fim de que se modifiquem as paisagens humanas da sociedade aflita destes dias. É preciso que a criatura desperte, acorde. Nós necessitamos verdadeiramente fazer com que o nosso self desabroche. Acorde, saia dessa nuvem que ele se encontra para brilhar a sua luz. O self é a luz, é o espírito eterno, é o espírito imortal. Ele não pode, nós não podemos permitir que o ego venha a simplesmente criar uma nuvem negativa em torno do self, porque ele é a criatura iluminada que todos nós necessitamos de usar para a iluminação da nossa existência. É preciso que nós venhamos a acordar, a ter a noção da luz que ilumina a nossa vida. Nós precisamos. E isso só é possível com o despertar do self. Voltaremos.